aí, leitor, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim fazer as indicações para aquela pessoa muito especial na nossa vida, que nos deu a vida, que é a nossa mãe, né? Vocês viram no thumbnail que eu tentei forçar minha mãe para tirar foto comigo. Mas, né? Enfim, eu trouxe algumas indicações aqui que eu separei com carinho para aquela pessoa que eu acho que vai ser exatamente aquela indicação que ela precisa. Não sei se vocês entenderam, mas eu espero que sim. Então, vou começar. Eu vou falar, um tipo de mãe e eu vou mostrar um livro. Então, vou começar com aquela mãe que é cristã, que acredita em Deus e que procura um livro ali que tenha uma temática cristã, religiosa e que eu acho que vai ser uma indicação bem bacana, que é A Cabana, do William P. Young, que fala sobre a relação de um homem, né? Ele é um cara que nessa cabana ele cria um relacionamento com Deus. E é um relacionamento que ele meio que cria meio que do zero o relacionamento com ele. É um livro bem chocante, assim. Minha mãe leu e ela falou que gostou muito, assistiu o filme e eles são bem próximos, assim. Quem ela imaginou que fosse Deus no livro é realmente a pessoa que faz Deus no filme. Então é uma mulher, eu não lembro o nome dela, mas ela é bem famosa e normalmente quando não é aquele personagem, que eu esqueci o nome também, aquele ator, quando não é ele, é ela. Então ela realmente imaginou, a minha mãe imaginou que Deus fosse como ela no livro, né, que ele descreve, e no filme foi exatamente quem ela imaginava. Então o livro fala de um relacionamento que o cara cria com Deus e ele não acreditava, então ele cria o relacionamento do zero. Então essa é a indicação para as mães cristãs evangélicas. Para aquela mãe romântica que gosta de poesia, que gosta de um texto ali mais marcante, eu vou indicar textos para curar cicatrizes, para tocar cicatrizes, do Igor Pires, que são textos assim que tocam no coração de um jeito bem intenso, de um jeito profundo, assim, que faz você refletir sobre escolhas. E eu imagino, né, que uma mãe ela tem que pensar muito na escolha que ela pode fazer na criação do filho. Como uma mãe é o exemplo, primeiro exemplo do filho, ela tem que pensar muito nas escolhas que ela faz. Então, às vezes ela vai achar que ela fez uma escolha errada ou ficou com um sentimento ali guardado na gaveta. Esse livro aqui, eu acho que ele é ideal para você pensar naquele sentimento que você guardou ali, que às vezes aquele sentimento, quando uma mãe olha para um filho, vê nele algumas dúvidas que ele tinha em relação àquele sentimento que uma mãe guardou. Eu acho que é assim, porque eu não tive filho ainda, então eu acho que é assim. Então, pra mãe que gosta de textos e quer ficar pensando bastante num texto, esse é o ideal. Eu trouxe 2 livros com esse tipo de personagem, e um é mais profundo, um é mais sombrio e o outro é mais romântico. Minha mãe gosta muito de vampiro, então eu trouxe Crepúsculo para indicação de mães que gostam de vampiros. Eu tô me baseando bastante no gosto literário da minha mãe, porque ela foi, como eu falei na indicação, a mãe é sempre o exemplo do filho. E a minha mãe, é graças a ela que eu tenho tudo isso aqui, que eu sou viciada em ler, gosto de estudar, gosto de aprender coisas novas, porque ela sempre me falou que conhecimento não ocupa espaço. Pra mãe que gosta de vampiro e romance, eu acho que Crepúsculo, toda a série de Crepúsculo é o ideal, porque eu acho que elas vão gostar bastante. A minha mãe, por exemplo, adora os filmes, então eu acho que os livros, o dia que ela quiser ler, eu acho que Crepúsculo vai ser uma ótima indicação. Como eu falei de livros que contém esse tipo de personagem, eu trouxe o Crepúsculo um pouco mais sombrio. Eu trouxe Drácula, porque a minha mãe mesmo, ela é apaixonada pelo filme, ela sabe todas as falas de cor, e todo momento que a gente vai assistir um filme, ela fala, a gente pode assistir Drácula? Ela sabe o filme inteiro. Eu não julgo, porque eu tenho esse sentimento assim com filmes também. Tem filmes
que são meus favoritos e eu quero várias vezes. Então, Drácula de Bram Stoker é um livro que eu indico muito pra minha mãe. E eu queria muito fazer essa leitura com ela mesma, porque uma vez eu estava lendo com uma leitura coletiva lá no comecinho dos 2 capítulos. Tava lendo Drácula. E eu queria ver se o filme era tão real, tipo, tão próximo do livro quanto a gente espera, né? Tipo, quando a gente lê um livro, a gente espera que a adaptação seja bem parecida. E quando eu li uns trechos de Drácula pra ela, ela falou, cara, eu quero muito ler esse livro, porque realmente é bem parecido. Porque no começo tem a parte ali onde, quando o Vlad recebe o cara em casa, e ele fala ali algumas coisas bem rebuscadas, tipo, ele é um convidado de honra e tal, então é bem intenso, bem pesado, assim. E no livro é bem assim também, tem as partes ali, tipo, ai, sente-se à mesa, doutor, senhor, não sei o que lá. É muito legal. Mas eu acho que Drácula, acho que minha mãe iria gostar bastante, porque ela gosta de vampiro, ela gosta do filme e ela precisa ler esse livro, né? Eu quero fazer uma leitura coletiva entre eu e ela. Eu espero um dia. Um livro para aquela mãe que gosta de pensar bastante sobre as coisas. Eu indico Algo Como Ser Feliz, da Eva Woods, que é um livro que me fez refletir muito. Eu já trouxe a resenha desse livro aqui no canal, então vou deixar aqui no cantinho. Os livros que eu já trouxe resenha, eu vou sempre deixar aqui no cantinho. Então, esse livro me fez pensar muito. Nesse livro tem a Valerie, que perde a Polly, né, que é a personagem principal, e ela acaba sofrendo bastante com algumas coisas. E tem um momento ali, uma frase onde 2 mães que perdem seus filhos estão conversando e eu chorei nessa parte. Então é isso, gente. Se vocês quiserem ler um livro que emocione, esse é o ideal. Outro livro, romance, que faz uma mãe chorar, mas fala sobre um relacionamento muito... tipo, um relacionamento entre uma mãe e uma filha que é meio conturbado. Esse a minha mãe também já leu. É Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. Eu li, e daí eu passei pra ela ler também. E foi um livro tão gostoso, porque eu acho que a relação que as duas criam, né? Porque a filha perde o pai e a mulher perde o marido. E eu acho que é isso. Se eu não me engano, o cara morre. Mas a morte do personagem não é o ponto principal do livro, porque pra mim, na minha opinião, o ponto alto do livro é a relação que as duas criam, a amizade que as duas criam. Então elas acabam criando ali segredo entre ela e tal. Porque no acidente que o cara, né, que acontece com o cara, tá ele e a irmã dessa mulher, da esposa. Então tá ele e a cunhada. E, cara, elas ficam se perguntando muito o que eles estavam fazendo juntos. E daí depois eles encontram as respostas e tal. Tipo, a mulher e a filha encontram as respostas. E a filha se nega muito porque a tia era, tipo, a melhor amiga dela. Então, é bem pesado. Só que fora, né, isso que acontece, a relação da mãe e da filha, né, na relação que as duas criam ali, que se torna um momento de negação da filha, se tornam os momentos mais bonitos entre a mãe e a filha. Então eu terminei esse livro chorando, e quando eu terminei, a minha mãe não estava em casa, eu falei, eu só queria abraçar minha mãe. É muito bonito. Pra aquela mãe que acompanha os filhos nos filmes de Sessão da Tarde, vai gostar muito do De Olho em Você, da Embilia, que é um livro bem típico de filme de Sessão da Tarde. Eu gostei muito de fazer essa leitura e, né, fala bastante da relação dela com a avó. E isso é muito legal também, porque, né, normalmente tem pessoas que não são criadas pela mãe, são criadas pela avó, pela tia, por algumas outras relações de mãe e filha, assim, né? Não oficialmente mãe e filha, mas se torna mãe e filha. Vocês entenderam? Mas é muito legal, assim, a relação dela com a avó dela, com algumas coisas que acontecem na vida da avó dela, e ela fica tipo, cara, minha avó vai casar.
E então tem pontos divertidos, tem pontos que fazem refletir, e é bem típico de uma sessão da tarde mesmo. Então tem ali o começo, tem o fim bem característico, onde tá tudo dando errado na vida da personagem, e o final, aquele final fofinho que aquece o coração. Então, mães que gostam de filme de sessão da tarde, essa é uma ótima indicação. Pra finalizar essa lista, vou trazer aqui um livro de romance de época que eu acho que é indicado ideal, tipo, é uma indicação ideal para aquela mãe que gosta daquelas novelas de época, de filme de época. Tipo, minha mãe adora aquelas novelas Estação das 6 que tem época. Minha mãe gosta, então eu imagino que ela vai gostar também da História de um Grande Amor, da Julia Quinn, porque essa é uma trilogia que eu preciso finalizar. Karine, não me mate. Mas é uma trilogia muito legal, muito gostosa também pra ler. Tem ali as cenas quentes, como todo romance de época tem, mas a escrita da Julia Quinn, ela é bem poética, assim, eu acho a escrita dela também bem fluida. Então, pra aquela mãe que gosta de novela de época, vai gostar de romance de época também. Eu trouxe esse porque foi um dos últimos livros um dos primeiros livros de romance de época que eu li. Então, eu acho que, né, bem bom. Mas eu deixo aqui todas as indicações de romance de época aqui pra vocês lerem, né, pra aquela mãe ideal, pra aquela mãe especial. Porque eu acho que vai ser bem legal. Então é isso, se vocês gostaram dessas indicações, se você achou que faltou algum tipo de mãe aqui que queira que eu traga indicação pra ela também, é só deixar nos comentários. Porque eu acho que todo dia é dia das mães. Então, se você quer dar um presente pra mãe e não sabe, né? Sabe o jeito que ela gosta de se vestir, gosta do tipo de música, sabe o tipo de mãe que é a tua, e você quer uma indicação de livro pra ela, é só deixar aqui nos comentários o tipo de mãe que é a sua. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, comenta aqui o que eu acabei de perguntar e se inscreve no canal. E esse foi um vídeo extra, por causa da data comemorativa, mas semana que vem tem vídeo quinta e sexta, às 9 horas da noite. Então é isso, tchau!